Você Dê um pode brado de declarar isso, vitória que ao você Senhor, crê bem nele. forte. Esse brado foi muito fraco. Dê um brado de vitória ao Senhor, bem forte. Faz barulho para Ele. Amém. Glória a Deus. Você pode tomar lugar em nome de Jesus. Amém. Deus é bom. Muito bom. Diga para o irmão do seu lado assim, saiba. Diga para ele, saiba que nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra. Quantos creem assim? Quantos creem que esses são os últimos dias? Quantos creem? Mas a outra pergunta eu quero fazer. Quantos estão preparados para esse dia? Quantos estão preparados para esse dia? Aqui é aonde a coisa aperta, onde nós olhamos para dentro de nós, nos avaliamos assim, meu Deus, eu preciso melhorar. Um recado importante para você não esquecer, hoje temos cantina. O que é hoje? Pastel? Hoje é pastel, gente. Uau! Bênção. Quarta-feira, encontro de fé, você não pode ficar de fora. Temos alguns recados aí, né, o Denilton? O Denilton. Se você quiser lançar aí, já me ajude. Porque são dias que Deus está trabalhando, irmãos. Embora muitas pessoas não estão vendo. Já estamos aqui. Encontro de fé. Próxima quarta, às 20 horas. Você não pode ficar de fora. Qual é o próximo aí? Encontro de fé. Cadê os dos jovens? GC de jovens. Sábado, 19h30. Se você tiver coisa mais importante para fazer do que vir ao GC de jovens, então, queridos, lamento. Deus não é o teu provedor. Por quê, pastor? A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Quantos creem que Deus é o Deus do impossível? Quantos creem? Quantos creem? Então, no momento que você entende isso, você passa a confiar no Senhor, e o Senhor passa a te abençoar, a cuidar de você. Ele começa a abrir portas aonde não há. Assim também é no GC de jovens. Tem mais aí também? Vamos lá? Todo domingo, celebração da família. Passa o próximo aí. Mandou esperar um pouquinho aí? Tá bom, no final eu vou... Deixa para o final. E aí vai ter uma surpresa aí para os jovens que desejam fazer uma viagem, né? Vai ser muito bom. Provavelmente eu e o pastor estaremos lá também, né? Vai ser gratificante. Queridos, como sabem, nós estamos em uma série de palavras com o tema graça ou desgraça. E hoje é a última ministração, terceira e última ministração sobre esse tema, graça ou desgraça. E eu quero que você fique bem atento, porque o que Deus está falando aqui é algo poderoso e algo sobrenatural. O que Deus tem falado nessas ministrações aos domingos não é brincadeira. Hoje eu vinha falando no carro, dirigindo e falando com a pastora sobre essa graça de Deus, sobre o que Deus tem feito, sobre a misericórdia de Deus, sobre o quanto Deus é bom. E eu falei, uau! E a pastora olhou assim, porque quando nós entendemos a graça de Deus, queridos, nós aprendemos a valorizar a Deus, passamos a depender dessa graça e não do nosso braço, passamos a esperar em Deus e não nas pessoas, e nós passamos a viver totalmente para Deus, para a glória dEle, para a honra dEle. E tudo que nós fazemos é para Ele, é para a honra, é para a glória dEle. Quando nós entendemos a graça, nós não vivemos mais por orgulho, nós vivemos por quê? Porque Cristo nos concedeu a vida. Porque Deus nos amou. E eu quero hoje, encerrando essa palavra sobre graça,
ensinar a igreja mais um pouquinho sobre esta graça. Graça ou desgraça? O tema da palavra de hoje é novos começos. Uau, pastor, você vai falar de novos começos, que eu tenho que recomeçar. Eu estou falando dentro da graça de Deus. Não estou falando que se você cair, levanta e recomeça, não. Eu quero falar da graça. E quando eu terminar essa ministração hoje, você vai poder entender quem é você, qual é o propósito da graça de Deus. Cara, queridos, o propósito da graça de Deus não é que você seja você, não. É que você seja a imagem e semelhança dEle. Que você seja restaurado, queridos, para que você possa cumprir o propósito divino, o propósito pelo qual Deus te fez. Isso é muito importante. Nós sabemos aqui que novos começos, queridos, é a oportunidade que Deus nos deu. E o que é interessante, que a palavra ela nos mostra, que mesmo, olha, presta atenção, que mesmo com a expressão ou expressões da graça divina, mesmo com a promessa redentora sendo liberada, desde o Éden, graça, o mundo, já nas primeiras gerações, eles se corromperam terrivelmente. E foi justamente isso que trouxe o quê? A tristeza, ou não posso dizer arrependimento, mas a sentença de Deus em destruir a terra. Essa situação no mundo chegou até o ponto que Deus decidiu zerar. Espera aí, eu vou zerar esse mundo. Por quê? Adão, ele fracassa. Primeiro começo está em Adão, ele fracassa. O segundo começo, Deus fala, vou começar. Com quem, pastor? Nós sabemos que após Adão, o mundo se corrompeu de tal forma, o pecado ficou tão presente na vida das pessoas, na vida dos homens, que Deus falou assim, peraí, eu tenho que dar um ponto final nisso. E a Bíblia diz que Deus entristeceu tanto o coração, e Deus falou assim, não, esse homem, eu vou ter que acabar com o mundo, porque não tem mais jeito de frear o pecado. Não tem mais jeito de frear o pecado. E aí, queridos, Deus decide zerar a humanidade. Gênesis, capítulo 6, versos 5 ao 7, diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação, toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má e continuamente. Olha o que Deus fala. Deus olha para os homens que Ele fez. Ele olha para a humanidade que Ele fez assim, peraí, esse povo até no pensamento, até no seu coração, esse povo é má continuamente. Eles não param de elevar o nível de pecado, eles não param de elevar o nível de desgraça, o nível de quê? Não param, é algo que já não dá mais para tolerar. E aí Deus continua dizendo: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, olha aqui, e disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Feche teus olhos, baixe tua cabeça, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Fala a tua igreja, Senhor. Fala a tua igreja nesta noite. Que a tua graça, teu amor
seja revelado, Pai amado, àqueles que ainda não o conhecem, àqueles que ainda não te entendem. Senhor, em nome de Jesus, abre as mentes para que possam entender a tua palavra. Gera arrependimento nesta noite, gera quebrantamento, gera milagres, Pai, através da tua graça. É que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu olho para esse texto, queridos, e eu vejo o que muitas pessoas de repente não veem. O que eu vejo nesse texto é que ele não está dizendo que não havia graça. Ele está dizendo que Deus havia se arrependido de fazer o homem, porque o coração do homem era mau, porque o homem era continuamente mau. Em outras palavras, ele elevava o nível de maldade. A cada dia que passava, o pecado dominava mais. A prostituição, a imoralidade, tudo que era pecado, o homem se tornou especialista. O homem chegou a um nível, queridos, tão grande de pecado, que Deus se arrependeu de ter o feito. E não se enganem. Deus está trabalhando nesses últimos dias. E eu vou lhe dizer já já porque eu disse isso. Sabe, termino de falar que nesse texto, a palavra não está dizendo que não havia graça. Estava dizendo sim, que o pecado não podia ser mais contido, que o pecado não podia mais ser freado. Então, em outras palavras, já não existia mais perspectiva para arrependimento, irmão. O povo estava tão envolvido no pecado, estava tão, indo dentro do pecado e crescendo a cada dia mais no pecado, que Deus falou, não tem jeito. Não havia mais perspectiva de arrependimento para aquele povo, porque o coração dele era mau. O coração dele e o pensamento dele era o que? Dia após dia só ia aumentando o pecado. O nível só ia aumentando. Aqui não diz que não havia graça. Aqui nesse texto não diz que não havia graça disponível para aquelas pessoas. Não. Aqui diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, se arrependeu de ter feito os animais, se arrependeu de ter feito as aves. Deus estava dizendo que se arrependeu, porque que a maldade era tanta. Mas logo no verso 8, olha o que Deus diz. No verso 8, Deus mais uma vez apresenta a sua graça. Mais uma vez Deus introduz novos começos. Mais uma vez Deus começa o seu plano. O plano que jamais ele desistiu. Que plano é esse, pastor? O plano de executar o propósito dele na vida daquele que ele fez, na vida do homem que ele fez. O propósito divino precisava ser executado. Deus não desistiu do propósito pelo qual ele fez o homem. Então nós vemos que Deus fez tudo perfeito em Adão e Eva. Nós vemos que o homem jogou fora, não foi Deus. E aqui eu coloco e chamo a atenção da igreja e daqueles que nos assistem, que costumam colocar a culpa em Deus. Mas na verdade, queridos, sinceramente a verdade é, o homem escolheu o caminho que queria andar. O homem decidiu sair do propósito divino. E a palavra mostra que Deus sempre está chamando o homem de volta. Sempre Deus está buscando o homem. Por isso que o tema dessa palavra é novos começos. Adão e Eva pecaram. Deus manifestou a sua graça. Foi ali no Éden o primeiro começo de Deus. Deus manifesta a sua graça. O homem e a mulher era para ter morrido, mas Deus manifesta a sua graça através do cordeiro, do animal que é morto, para cobrir a nudez do homem. Presta atenção. Após Adão e Eva terem sido expulsos, a história conta que o pecado, depois deles, só foi aumentando, sim ou não? Sim ou não, gente? Só foi aumentando. E Deus falou assim, eu vou acabar com tudo que eu fiz.
Mais uma vez eu digo, isso não significa que a graça não estava ali. E a Bíblia diz que Deus encontrou graça, que Noé encontrou o favor de Deus, a graça de Deus. Por quê? Porque ele buscava a Deus. E sabe o que Deus disse? Deus disse o seguinte: espera aí, eu vou dar um novo começo para esse mundo. Através da vida de Noé, eu vou dar um novo começo. E a Bíblia diz que Deus chama Noé, dá instruções a Noé, e diz assim: Noé, faça uma arca na medida tal, tal, tal. Coloque um casal de animais de cada espécie na arca. Depois que você tiver que construir, colocar esses animais, você e sua família entra, porque eu vou fazer jorrar água dos céus, abrir as comportas do céu, e nada vai ficar. Eu vou destruir tudo. Deus decidiu zerar novamente. Mas Deus decidiu porque encontrou o quê? Porque um homem encontrou graça diante de Deus. Uma pessoa encontrou graça diante de Deus. O que eu quero que vocês entendam hoje, queridos, é que não é Deus que tem que encontrar. Deus, você precisa encontrar a graça de Deus em teu favor. Você precisa saber qual é a graça de Deus em teu favor. Você precisa entender a graça para você viver uma vida nessa terra, cumprindo o propósito divino. E nós vemos que a graça, ela se manifesta logo depois. No capítulo 6, verso 8, diz assim: Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Um homem. E Deus disse: eu vou zerar o resto, eu vou começar tudo nele, por ele. Olha Deus começando pela segunda vez, irmãos. Novos começos. Deus fala assim: eu encontrei graça. Noé encontrou, olha, Noé me encontrou, Noé me buscou. Olha que coisa tremenda. Deus achou graça. Deus olhou e viu Noé. E o Noé encontrou graça diante do Senhor, encontrou o favor do Senhor. E Deus disse: espera aí, então eu vou começar de novo. Por quê? Porque Deus não desiste do seu plano divino para o homem. E aí nós vemos que Noé, a história de Noé começa quando 40 dias e 40 noites de chuva, e aí a arca, depois desse certo tempo, ela encosta em terra seca, sim ou não? E aí nós sabemos o pecado de que Noé plantou uma vinha, se embriagou, e aí seus filhos vieram, um começou a rir dele, e aí foi lançado maldição, ok? Passou-se Noé, mas isso não é o mais importante, mas o mais importante é que, preste atenção, que após Noé, mais uma vez, o pecado fez o que, gente? O pecado tomou de conta. O pecado tomou de conta. O pecado tomou de conta. E Deus disse o quê? Vou destruir de novo? Não. O homem falha no Éden. Deus começa no Éden. O homem falha. Deus olha para o mundo e diz: não dá. Encontre Noé. Segundo o começo, eu vou começar tudo de novo através de você. Olha que coisa interessante para nós. E nós vemos que depois de Noé, a descendência de Noé tornou-se incontrolável. Lembre-se de uma coisa: Deus iria destruir a terra. Por quê, pastor? Porque o pecado estava incontrolável. Será que nada se parece com os dias de hoje? Vamos lá, vamos continuar. Por que estava incontrolável? Gente, pois no homem a depravação era muito difundida e era interna e continuava e tornou-se habitual. O homem era inteiramente corrupto, mau de coração e de conduta.
Por isso que Deus iria destruir. Porém Noé, ele encontrou graça diante do Senhor. E por causa de Noé, Deus não destruiu a existência do homem. Deus não destruiu a terra por completo. Deus não destruiu tudo que existia e tudo que Ele fez com muito amor. Sabe, querido, o primeiro começo foi frustrado. O primeiro começo foi frustrante. O propósito de Deus para o homem é que ele continuasse como Deus o fez. Mas o homem se perdeu por causa da sua atitude, não por causa de Deus. E tem muitas pessoas se perdendo pelas suas atitudes e não por causa de Deus. Deus não é culpado das suas decisões. Noé encontra graça. E o primeiro começo foi frustrado. Lembre-se de uma coisa, pois a falha estava sempre do lado do homem. Mas em Noé houve o segundo recomeço, o segundo começo, a segunda tentativa. Infelizmente, de novo, esse novo início descumpre o propósito de Deus. A geração que sucedeu Noé se perdeu e toda a terra entrou novamente em uma total depravação, irmãos. Mais uma vez a terra entra em uma total depravação. E o que Deus iria fazer? Vou destruir de novo? Não, irmão, espera um pouquinho. O que Deus fez? E olha o que é interessante, o que é tremendo, o que é poderoso. E olha a manifestação da graça de Deus. E se essa graça mais uma vez não fosse manifestada, nós não teríamos salvação. Como assim, pastor? Presta atenção. A humanidade pode ter se desviado, mas o que é tão tremendo é que Deus nunca desistiu de seu propósito inicial para mim e para você. Deus nunca desistiu, queridos, de mim e de você. E eu vou provar isso hoje. Não havia como acontecer o terceiro começo se Deus não encontrasse em alguém algo que ele precisava para dar continuidade ao plano divino. E em Gênesis 12, o que Deus faz, gente? Ele buscou um novo começo. Antes mesmo da lei de Moisés, ele busca um novo começo. E esse novo começo começa em Abraão. Olha que isso, quem perdeu? Adão frustrou. Deus expulsa, destrói a terra. A segunda oportunidade vem em Noé. Depois a geração de Noé, queridos, se corrompe novamente. E agora dentro desse mundo, dentro da humanidade, pós-Noé, o que acontece? A palavra diz que o pecado tornou-se a se elevar. Mas Deus percebeu que não adiantava mais só destruir. O que Deus fez? Segunda parte do plano dele. Então Deus diz assim: eu vou fazer um povo. Estou entendendo? Eu vou fazer um povo para mim, separado. E Deus começa, queridos, a executar esse plano. Como assim, pastor? Preste atenção. Em Gênesis 12, Deus chama Abraão. E ele faz promessas a Abraão. E quais são essas promessas? Por que Deus chama Abraão, pastor? Porque Deus encontrou Abraão em Abraão que encontrou em Noé. E aí o que aconteceu? Deus chama Abraão, Deus tira Abraão da onde, gente? O pai de Abraão era fazedor de ídolos. Olha quantas coisas mais. E Deus tira Abraão do meio da sua casa, da sua parentela, e diz assim: vai para o lugar onde eu te mostrarei. Eu não quero você perto dessas pessoas. Eu farei de ti. Olha o que ele falou que faria dele. E o que mais? E através dele
todas as nações do mundo seriam abençoadas. Vamos continuar, não sei se você está entendendo o meu raciocínio. Ele busca esse começo. Ele busca Abraão. Deus dá uma ordem a Abraão. Para quê, pastor? Para que ele andasse conforme o propósito divino. Deus chama Abraão e diz assim: eu sou o Senhor teu Deus. Anda na minha presença. O que é isso? Propósito divino. E Abraão andou no propósito divino. E o que é mais tremendo, Deus fez promessas, Deus fez juramento para Abraão. Por quê? Porque havia um propósito divino que teria que alcançar até os nossos dias, até agora, até esse momento, e também até o futuro. Olha que coisa linda. Olha o que Deus diz para Abraão, lá no verso 3: e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gente, presta atenção no que eu estou dizendo para vocês, atentem para isso. Graça, graça, graça. Só que essa graça agora era mais que uma bomba nuclear para alcançar o quê? Alcançar o maior número de pessoas possível, para alcançar a humanidade, para que a humanidade tivesse uma oportunidade. Pastor, isso demorou? Demorou. Deus escolhe Abraão com um motivo claro. Qual é o motivo, pastor? Talvez vocês não saibam, mas qual foi o motivo pelo qual Deus escolheu Abraão? Alguém pode me dizer? Quem sabe? Os mais estudiosos da Bíblia aqui, quem sabe o motivo pelo qual Deus escolheu Abraão? Deus chamou Abraão e disse: vou fazer de você uma grande nação, vou fazer um povo para mim, um povo meu. Por quê, queridos? Porque Deus Ele tinha um motivo. E qual era, pastor? Acabar com o pecado. Deus escolhe Abraão com um claro motivo de resolver a questão do pecado. Estou entendendo o que eu estou dizendo? Quando estão entendendo? Pastor, não sei. Agora você vai entender. Agora você vai entender. Para que o homem voltasse ao propósito divino, precisaria que nascesse um redentor natural, que fosse descendente de um povo. Qual povo? O povo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo de Israel. E esse povo não podia ser qualquer povo. Tinha que nascer de alguém que tivesse encontrado graça diante de Deus. Não era de qualquer um. Então Deus chama Abraão, porque com um propósito: resolver o pecado no mundo. A Bíblia diz que o pecado estava a que nível, gente? Incontrolável. E Deus já não agiria mais com destruição, pelo contrário, Deus chama Abraão para quê? Para resolver o problema do pecado. E Deus de Abraão, ele gera Isaac. De Isaac, ele gera Jacó. Eu sei que tem Esaú. De Jacó, ele gera os 12 filhos de Jacó. Jacó vai para o Egito, junto com seu filho José. Ali morre José, morre Jacó, toda aquela geração, aquela descendência. E acontece o quê? O povo de Israel se multiplica. Veio de quem, gente? De Abraão, sim ou não? Esse povo descendia de Abraão. Era o motivo pelo qual Deus havia chamado Abraão. Para quê? Olha a graça de Deus aí. Para resolver o problema do pecado. Se Deus não te amasse, se Deus não me amasse, Ele teria resolvido o problema. De que forma? Destruindo toda a terra e tudo que nela há. Mas Deus, queridos, não desistiu de mim e de você.
Ele chama Abraão com um projeto, com um plano, resolver o problema do pecado, resolver o problema da morte, porque Romanos diz o quê? Que o salário do pecado é a morte. Olha que coisa, todos estavam sentenciados à morte, e aí nós vemos Deus, espera aí, eu tenho que resolver esse problema, agora eu vou resolver de uma outra forma, chama Abraão, e o motivo pelo qual Deus chamou Abraão foi justamente para resolver o problema do pecado. Vocês estão entendendo essa palavra? Está entendendo? Olha que coisa linda. E aí nós vemos que Abraão peregrina no deserto. E olha que interessante, se você abrir a tua Bíblia em Gênesis capítulo 15, verso 13 a 16. Deus revela a Abraão, olha, sobre a descendência dele. E olha o que Deus fala sobre o futuro do povo dele, do povo que ele estava gerando através de Abraão. Gênesis capítulo 15, verso 13 a 16 diz assim, ó: então disse a Abraão, quem disse a Abraão? Deus. Disse assim, ó: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Presta atenção, Deus chama Abraão, Deus mostra a Abraão o futuro, dizendo: a tua descendência. Quem foi que gerou a descendência de Abraão, gente? Quem foi que fez isso? Foi Deus? Quem chamou Abraão não foi Deus? Por quê? Porque Deus ia dar um jeito no pecado. Então ele chama Abraão, e de Abraão ele gera uma nação. Esse povo seria escravo durante 400 anos. Deus falando a Abraão. E a quarta geração desse povo voltaria para onde? Para a terra prometida. Vamos continuar. Deus estava colocando, em outras palavras, em execução o seu plano inicial, que foi frustrado em Adão. Que plano é esse, pastor? O plano divino, o propósito divino pelo qual Deus me fez, Deus fez você. Deus me fez, Deus te fez para a glória dEle, para andarmos com Ele, para caminharmos com Ele. Mas o pecado, queridos, entrou. O homem fracassou quando escolheu ouvir a serpente. O homem fracassou depois do Éden, mas Deus levanta, dá um segundo começo através da vida de Noé. A geração após Noé, queridos, mais uma vez se corrompe. E do meio de todos os povos corrompidos, povos amarrados, agarrados ao pecado, Deus encontra um homem, chama este homem chamado Abraão, faz promessas para ele, e ele sai apenas com a promessa. Que promessa, pastor? Olha o projeto, olha Deus mais uma vez insistindo com o homem, não desistindo do homem, para executar o propósito divino que Ele tem para mim e para você. Eu quero que você entenda que Deus não está preocupado com o que você vai ser na terra. Deus está preocupado, queridos, que você com que você ande na presença dEle. Como Ele falou a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Ele estava dizendo: anda no meu propósito, anda debaixo do meu propósito, anda nos meus caminhos, e você será abençoado. Então Deus chama Abraão por um motivo: eliminar o pecado. Oi, pastor, mas na lei nós vemos que o bezerro é morto pelo pecado, mas não era um sacrifício perfeito.
Pastor, mas e aí como é que fica? Entendam, Abraão veio antes da lei, o dízimo veio antes da lei. Atentem para isso. Deus estava colocando plano, execução, plano este que foi frustrado lá no Éden e na geração após Noé. Agora o plano divino viria através do terceiro começo e o último. E eu quero que vocês atentem para isso. O terceiro e último começo que Deus fez. Deus começou através de Abraão uma nação, um povo, para que desse povo saísse a pessoa que iria vencer a morte e vencer o pecado. Deste povo sairia o Salvador, e todo aquele que cresce nesse Salvador seria salvo, entraria no propósito divino, e assim o pecado seria vencido. Deus não faz nada por acaso, para tudo tem um propósito. Então Deus chama Abraão com um propósito: eliminar com o pecado. Sabe, este foi o motivo. Não foi porque Deus queria fazer uma nação bonitinha, não. Deus não faz nada por acaso. Em tudo Deus tem um propósito. E quando Deus chama Abraão, Ele chamou com um propósito. Qual o propósito, pastor? O propósito de pôr um ponto final do pecado, vencer o pecado. Embora demorasse, embora fosse anos, mas Deus estava ali. Demora a gente formar uma nação ou não demora? Por isso que tem aquela frase: quantas pessoas você precisa para alcançar 1000? Apenas uma. Deus usa Abraão, e através de Abraão e Sara, Deus levanta uma nação. Por quê, pastor? Com um propósito. Abraão foi chamado, um propósito, porque Deus queria acabar com o pecado. Deus queria eliminar o maior problema do ser humano, o pecado. Vamos continuar. Agora viria da descendência de Abraão o Salvador. Esse plano seria um golpe fulminante do pecado. Olha que coisa. Aprendam uma coisa: e através do próprio Abraão, Deus tocou todas as nações. Por quê, gente? Porque da descendência de Abraão nasceu o Salvador. Porque da descendência de Abraão a salvação chegou. Agora presta atenção numa coisa muito importante. Porque através da descendência de Abraão, a graça de Deus chegou a todos sem exceção. A graça de Deus ficou disponível para todos. Por quê, pastor? Porque Deus deu um jeito de alcançar a todos sem nenhuma exceção. Como, pastor? Através de Abraão, que nasce Isaac, que vem Jacó, que vem os 12, e os 12 vão parar no Egito, 400 anos, lá em Êxodo, a partir do capítulo 1, tentaram até destruir esse povo, várias vezes, e o que acontece? Esse povo se multiplica, e esse povo sai do Egito, porque, gente, o povo que era escravo, como Deus disse a Abraão, o povo saiu rico, porque saía das casas, e todos os egípcios davam tudo que eles tinham, ouro e tudo mais para eles, para que eles fossem embora rápido. Então eles saíram com um grande tesouro. E uma nação que não tem dinheiro não é nação. Só entender o que eu estou dizendo. Então Deus começa a trabalhar. Então Deus começa a fazer coisas tremendas, coisas lindas. Gente, a graça de Deus nos alcançou. O favor de Deus nos alcançou. Por quê? Porque Deus não desistiu de executar o propósito divino dele na tua vida, na minha vida. Deus não desistiu de você.
Deus não desistiu de ninguém. Preste atenção. O plano era que, através de Abraão, alcançasse toda a humanidade. Vamos voltar para Gênesis capítulo 12. Em ti serão benditos o que, gente? Todas as nações da terra. A descendência de Jesus é de quem? Quem que é a gente? De Abraão? Onde está o evangelho hoje? Eu quero que vocês entendam algo hoje. A graça, ela foi expandida para todos, sem exceção. Os judeus pensavam que essa graça era só para eles, que eles eram exclusividade. Mas a palavra diz em Gênesis 12 que Deus disse que Abraão seria bendito e que todas as nações da terra seriam abençoadas por causa de quem? De Abraão. Então nós vemos que Deus estende a sua graça ali em Abraão, dizendo: a minha graça, a minha bênção vai para todas as nações por causa de você. E quem era a bênção, gente? Jesus. Olha que coisa linda. E a Bíblia diz que todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor será o que, gente? Será alcançado pela graça. Queridos, andar com Jesus não é só por andar, não. Você tem que entender isso, tem que entender que Deus tem um propósito divino. Quando Deus fez o homem, fez com um propósito divino, mas o homem decidiu errar, o homem decidiu escolher caminhar no pecado. Deus destrói. Mas encontra em Noé o quê? O homem tem mente a Deus. A pergunta que eu tenho para você hoje: o que Deus tem encontrado em você? Porque a graça está disponível. Qual foi a solução que Deus encontrou? Fez uma nação através de Abraão. E dentro dessa nação nasceu o Salvador, Jesus Cristo. Sabe por que os judeus falavam de Salvador, Salvador, salvação, virar o rei, virar o rei, virar o rei? Por causa dessa promessa. Só que eles achavam que era só para ele. Mas Deus estendeu essa graça para mim e para você. Eu quero que você entenda hoje, queridos, que você não está simplesmente evangélico, que você não pode ser só um religioso, que você não pode ser só um crente. Você é muito mais, porque Deus, quando te criou, quando o homem criou com um propósito divino, não foi um propósito mundano, não foi qualquer propósito. Quando Deus criou o homem, criou com um propósito divino para andar com ele. Querem ver o que acontecia com Adão? Deus descia a terra e andava com Adão. Mas quando Adão pecou, quando Adão escolheu pecar, ele estava dizendo: eu escolho me separar de Deus. Pastor, essa graça pode ser renunciada? Pode. Porque essa graça está disponível. Essa graça não é impositiva. Essa graça está disponível para todo aquele que crê. É essa graça que dá poder para você vencer o pecado. É essa graça que te coloca na posição e no caminho do plano divino de Deus. É essa graça, queridos, que te dá convicção que o teu lugar não é nessa terra, que o nosso lugar não é aqui, que o nosso lugar é lá no céu com Jesus. É essa graça que nos dá essa convicção. E se você não entender isso, você vai continuar na sua vida religiosa, vai continuar nos teus pecados, vai continuar falando: Deus conhece o meu coração. Ai, Deus, não, eu menti aqui, mas Deus me perdoa. Está errado. O plano de Deus era acabar com o pecado. Para quê? Para trazer você de volta ao propósito divino que Ele tem para ti.
A pergunta é: você está de volta ao propósito divino? Você está caminhando como Deus fala a Abraão: anda na minha presença, anda no meu propósito. Você está vivendo isso? Você está vivendo o propósito de Deus? Ou a tua vida é reclamar? A tua vida é olhar para o irmão? A tua vida é acusar o irmão? A tua vida é acusar o pastor? A tua vida, queridos, é apontar os outros? A tua vida é falar: não dá, não dá. Deus não desistiu de você. Deus deu um jeito, queridos, para eliminar com o pecado, para que você fosse vencedor, para que você vencesse o pecado, para que você vencesse a tua tendência ao mal. Deus enviou Jesus, descendente de Abraão, para cumprir o plano dele, para que você voltasse para o propósito divino. Eu vou além. Todos nós, sem nenhuma exceção, nós não nascemos para cumprir o propósito humano, nós nascemos para cumprir o propósito divino. Você está nessa terra para cumprir o propósito divino, não o propósito humano. Embora o propósito divino tenha várias coisas que você vai ter que fazer, várias coisas que vão te levar a um nível bem superior, mas você estará caminhando dentro do propósito divino. Você não nasceu para viver planos humanos, você nasceu para viver o propósito divino. Tem pessoas que estão fora do propósito. Tem pessoas que estão bem longe do propósito, porque fazem as suas próprias escolhas. Eu vou além. Tem muitos caindo da graça, saindo da graça. Por quê, pastor? Porque como Adão, como Eva, estão ouvindo a serpente. E quando ouvem a serpente, se afastam da graça. Quem é essa serpente, pastor? Pode ser um irmão, pode ser uma pessoa da igreja, pode ser uma voz que você ouve, pode ser tuas emoções. É a mesma coisa, queridos. Atentem. A serpente, ela argumentou com quem? Com a mulher. Ela argumentou, e os argumentos delas não eram argumentos falsos, eram argumentos que convenceram a mulher. E eles saíram do propósito, por quê? Porque ouviram os argumentos. Eles saíram do propósito divino, queridos, por quê? Porque ouviram os argumentos da serpente. Sabe por que Jesus falou? Vou usar minhas palavras, diz assim: será que quando eu voltar a essa terra encontrarei fé? Porque uma das preocupações dele é que o povo não entendesse o propósito divino para o qual nós fomos criados. Você foi criado. Que o povo não entendesse, queridos, e que o povo fosse enganado pela serpente. Não se assuste com o que eu vou dizer agora para você. Essa mesma serpente que estava lá no Éden está trabalhando hoje. Essa mesma serpente que estava lá no Éden está trabalhando hoje. Para quê, pastor? Para te afastar da graça. Mas lembre-se de uma coisa, que é igualzinho a Adão. Ele tinha, e que você tem, decisão. Você não vai poder culpar Deus de nada. Por quê, pastor? Porque o preço foi pago para te colocar de volta no propósito divino, para te trazer de volta ao propósito divino. Aí a pergunta agora é: quem quer voltar para o propósito divino? Quem quer? Você só pode voltar para algo se você souber o caminho. Você só pode voltar para algo se você souber o que é. Você só pode, queridos, andar na graça se você souber o que é a graça. Quem sabe o que é a graça, queridos, não é religioso. Quem sabe o que é a graça, não olha para o irmão do lado. Quem sabe o que é a graça, ama e
incondicionalmente. Quando o descendente de Abraão, também era descendente de Davi, foi à cruz, ele disse: está consumado. O que estava consumado, gente? O plano divino. Nós vamos a uma das cartas de Paulo, que ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Sim ou não? Sim ou não, gente? Presta atenção. Ele estava cumprindo o propósito divino. E esse propósito, queridos, ia levá-lo a estar com o Pai. Outra passagem, Paulo fala assim: irmãos, minha vontade é de partir, minha vontade é de estar com o Senhor. Mas quando eu vejo, olho para vocês, eu parafraseando, olho para vocês, a necessidade que vocês têm de conhecer, de saber sobre essa graça, sobre esse amor. Eu digo: segura mais um pouquinho. Presta atenção, igreja, no que eu vou falar para vocês, e é muito sério. Não existe religiosidade onde habita a graça de Deus, onde está a graça de Deus. Não existe ódio entre irmãos aonde há a graça de Deus. Não existe falta de perdão aonde há a graça de Deus. Não existe fofoca onde há a graça de Deus. Não existe ódio onde há a graça de Deus. Ele se dissipa. Não viva pelos teus pensamentos, pelo que você acha. Ouça o que Deus falou a Abraão e ouça o que Deus está falando hoje para você. Anda na minha presença. Deus está dizendo: anda na minha presença. Ele está dizendo: olha nem para a direita nem para a esquerda. Se você olhar para um lado, você vai pecar. Se você olhar para o outro, você vai ver coisas. Olha, anda na minha presença. Anda na minha presença. Por quê? Porque você andando na minha presença, você vai ter a minha graça sempre te acompanhando. Você vai estar coberto, protegido pela minha graça. Você será cuidado por mim. Eu cuidarei de você. Eu proverei as tuas necessidades. Ele diz: eu sou Deus. Paulo, quando clamava pelaquele espinho na carne para que Deus tirasse, o que Deus disse para ele? A minha graça te basta. Não importa o problema que você está vivendo. Não olhe para um lado e nem para o outro. Deus está dizendo: a minha graça te basta. Em outras palavras, anda na minha presença e ser perfeito. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu quero que você entenda hoje que a graça faz você viver e andar na presença de Deus. Mas só anda na presença de Deus quem sabe o que é graça. Aprenda o que eu vou dizer mais uma vez para você. Quem não sabe o que é graça vive uma religiosidade. Vive uma religião. Mas quando você sabe o que é graça, a tua vida muda. Porque você passa a caminhar na presença de Deus. E Deus não vai ver você como miserável, como pecador. Não. Deus vê você santo. Por quê? Porque o plano dele foi executado e foi executado com sucesso. Levanta a nação através de Abraão. Vem Jesus, o Cordeiro de Deus, derrama seu sangue precioso ali na cruz. Está consumado. A minha graça está disponível. Sabe qual era o castigo do pecado, irmãos? É só ir para a Bíblia. Destruição. Deus dizia assim: está incontrolável. Não tem mais como controlar. Vamos matar tudo. Vamos acabar com tudo. O homem pecou, expulsa. Agora, se tu pecar, existe um advogado que está sentado ao lado direito do Pai. E se você confessar o teu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar. Graça a isso. Eu encerro essa terceira palavra sobre graça ou desgraça. Deus é um Deus de novos começos. Só que os novos começos Ele acabou. Aprendam isso, não haverá mais novo começo.
Agora, queridos, é daqui para o céu. Não tem mais o que fazer por você. Você está entendendo? Deus não tem mais o que fazer por você. Tudo que Ele podia fazer, Ele já fez. O preço, Ele já pagou. Agora é você. Não cobre de Deus a sua salvação, porque a sua salvação está paga. Agora você precisa querer. O pecado está aí. O que você está decidindo? Viver a graça ou viver o pecado? Porque esse mesmo pecado vai trazer destruição para você. Como assim, pastor? Livro de Apocalipse. E foram lançados no lago de fogo Satanás, o inferno e todos aqueles o quê? Que renunciaram, não quiseram a graça de Deus. Talvez hoje você está nesse lugar, está anestesiado com tanto costume de religiosidade, está tão anestesiado que não está mais nem aí, está sentindo receio, temor e mais nada. Por quê? Sabe por quê? Porque virou uma coisa comum para você ouvir balelas e balelas. Mas hoje eu vou dizer para você que a Bíblia diz: naquele último dia haverá choro e ranger de dentes. Sabe por que haverá choro e ranger de dentes? Porque ouviram a palavra, mas não caminharam a palavra. Eu não ando com Deus por causa de você. Eu não deixo de andar com Deus por causa do irmão que eu estou com raiva dele. Eu deixo de andar com Deus porque eu decidi não andar. O seu juízo entre você e Deus, filho. Pois eu prefiro seguir a paz com todos. Eu prefiro andar debaixo dessa graça, caminhar e ser perfeito, caminhar debaixo dessa bênção. Eu prefiro amar, eu prefiro me envolver com os irmãos, eu prefiro perdoar, eu prefiro abraçar, eu prefiro, saber por quê, queridos? Porque foi isso que Jesus fez. Ele demonstrou a sua graça. Eu prefiro me dispor mais para o reino. Eu prefiro dar mais ao reino. Graça, queridos, é você decidir voltar ao propósito divino de Deus para a tua vida. Você se perdeu? Se tornou um religioso? Há um propósito divino para você. Sempre houve para todos nós. Nós nos afastamos do propósito divino. E como temos contato hoje com Deus, pastor? Jesus é a ponte. Pode haver motivo maior do que esse. Pode haver algo maior do que a graça de Deus através de Jesus que foi derramada sobre a nossa vida? Isso é fé. Eu tenho essa fé. Eu tenho isso para dizer para você, eu creio. Eu creio. Talvez você olhe para mim e me julgue. Estou preocupado se você me julga. Eu não estou preocupado se você me olha e diz assim, olha o que ele está falando e olha o que ele faz. Eu não estou preocupado que você fale isso. Por quê, pastor? A minha preocupação é o que eu sou diante de Deus. É o que Deus pensa de mim. Se Deus falar comigo que você está errado, eu tenho que corrigir. Como Paulo disse, eu não estou preocupado se vocês me julguem, pode me julgar. Mas o amor de Deus, a graça eu vou manifestar através da minha vida, para que todos conheçam o que é a verdadeira graça. Sai da tua vida de religiosidade e entra na graça que está disponível para você hoje. Tem crente aqui, eu digo com toda certeza, que nunca conheceu a graça. Tem crente aqui que conheceu a graça, mas nunca começou a viver por ela. Deus está dizendo, anda na minha presença e ser perfeito. O plano de Deus, através da vida de Abraão, era dar um fim ao pecado. Romanos diz, Paulo escreve aos Romanos e diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por quê? Porque está disponível para todos aqueles que creem. Essa é a graça de Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Quero orar por você.